Vocês agora façam silêncio que eu vou botar no ar aqui. Vai dando o nome. Foi falar com o microfone fechado. Ele tava travando, não tava saindo. Posso? Boa noite a todos os espectadores, telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo nessa live ao vivo de cada blog, de cada representação da imprensa aqui de Jataúba. Como de acordo, nós estamos aqui hoje mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas, ouvir algumas sugestões e falar um pouco das medidas e dos novos decretos que estão para ser publicados ainda essa semana. Eu acredito que amanhã já está sendo publicado, mas algumas ações dos decretos já estão na ativa. Sendo assim, eu, enquanto gestora de saúde do município, eu gostaria de agradecer a todos os que compõem a imprensa e estou à disposição para estar respondendo as perguntas na medida do que for possível, claro. Boa noite, secretária, senhora Ana e Gabriele. Boa noite aos repórteres aqui que representam os departamentos do mundo da imprensa. Eu estou representando a Rádio Jataúba FM. Meus superiores, né, o presidente da emissora, o senhor José Romero Chaves, o diretor de operações, Rui Siqueira, e eu como gerente geral de todos os compartimentos da emissora da Jataúba FM. Eu vim aqui em nome da emissora, né, nos dispor, né, em um espaço na Rádio Jataúba FM durante esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Nesse momento a gente tem que dar as mãos, né? É uma luta pela vida, podemos dizer assim, e a Jataúba FM é uma rádio que trabalha também a serviço do povo. Nós estamos nos dispondo, né? Se for do interesse da senhora secretária, o espaço na Rádio Jataúba FM à disposição da Secretaria de Saúde do município para que possa usar o espaço que será cedido pela emissora para os esclarecimentos, né, os avanços que a Secretaria de Saúde vem fazendo, vem tendo, né, no combate ao Covid-19, à pandemia no nosso município, e nós estamos deixando à disposição todos os dias da semana, que fica ao gosto da Secretaria, a escolha do horário. Nós estamos disponibilizando 1 hora de programa, de 5 às 6 da tarde ou de 4 às 5 da tarde, de terça a sexta-feira. Ficando à vontade para vocês esse espaço, ou então 30 minutos de segunda a sábado, né? De segunda a sábado, de 12 a 12h30 na emissora. De 12 a 12h30,
fica disponibilizado esse horário para a Secretaria de Saúde, para ficar à vontade, né, nos esclarecimentos, nos avanços, né, nas explicações a passar para a população jataubense, ou então de terça a sábado, de 4 às 5, ou então de 5 às 6. Ficando a senhora à vontade, né, se for do interesse da Secretaria, da Prefeitura, nós estamos à disposição e estamos disponibilizando o horário, estamos dando as mãos aí para que todos possamos vencer esse mal, né? Que até como diz o ditado, todos juntos contra o coronavírus. E a Jatauba FM está fazendo a parte também, em nome de toda a diretoria, como representando aí meus superiores, o horário, o espaço está aberto para a Secretaria de Saúde do município. Dilmásio, a direção da rádio e os demais que fazem parte já da Jatauba FM, eu agradeço esse espaço. Eu acho de grande valia. Eu acredito que alguém já tinha me passado em off a possibilidade, a gente já estava até vendo uma escala de profissionais para estar indo lá também, não só esclarecer, mas também orientar diversas situações. A gente tinha feito até uma pauta em relação à questão da lavagem das máscaras, questão de contatos, de mudanças que estão sempre ocorrendo. Eu acho que toda semana é tudo muito dinâmico. E é de grande importância esse espaço. Sendo assim, eu vou amanhã sentar com minha equipe para a gente ver qual vai ser o melhor horário. Eu acho que, devido à questão dos horários dos nossos profissionais, até tem alguns profissionais de fora, como nutricionista, para falar da questão da higienização dos alimentos, fisioterapeutas, que algumas pessoas são de fora, para falar da questão de exercícios de respiração, tudo. Talvez seja mais indicado no período da manhã, esse de meio-dia a meio-dia e meio. Mas isso aí eu vou ver com o pessoal da equipe, da coordenação, que são várias coordenações, falar também um pouquinho da saúde mental das pessoas nesse período de Covid. Eu acho que assim, assuntos não vão faltar para a gente estar pedindo, orientando e pedindo a colaboração da população, porque eu sei que ainda falta muito, a curva ainda está crescendo, não é culpa de ninguém, mas a gente precisa realmente estar todos juntos contra o coronavírus. Pronto, exatamente. Então, fica aí o espaço aberto para a Secretaria de Saúde do município. A senhora fica à vontade, que nos informe o horário que foi escolhido para que a gente possa preparar todos os nossos compartimentos lá da emissora. Tá. E desde já, a Jatauba FM, toda a direção, a gente agradece e estamos à disposição. Nesse momento, a toda hora a gente está à disposição. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, a Jatauba FM está aberta nesses horários aí para vocês ficarem à vontade na escolha aí. E só ir comunicar e falar sobre como é que estão os trabalhos da secretaria, porque será de muita importância, né, para a população jataubense ficar por dentro de como estão os trabalhos da Secretaria de Saúde durante esse momento de pandemia. Então, desde já eu agradeço, vou passar aqui o microfone para os amigos aqui para fazer alguma pergunta de interesse de cada um. Quem é que vai? Marquinhos Aragão. Boa noite, secretária Ana Gabriele. Boa noite a todos os ouvintes aí aos internautas, aliás, que acompanham a transmissão pelo portal Jatauba Online. Aqui é Marquinhos Aragão. Estou aqui em nome do nosso diretor do portal Jatauba Online, Rui Siqueira. Também em nome do portal do Agreste. E também agradeço o reconhecimento pelo trabalho que nós fazemos pela Jatauba FM também. Informando a população em parceria com a Secretaria de Saúde, isso é muito importante. Boa noite aos internautas que acompanham em outros estados, também em outros países. Você que está nos assistindo, se possível, compartilhe, né, essa live para que nós possamos chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. Também um abraço a todos aí de Santa Cruz do Capibaribe, de Brejo da Madre Deus, tem aí meu amigo Hilário Paulo, que está se recuperando, prefeito lá de Brejo, já recebeu alta. E é uma boa notícia. E estamos enfrentando um momento que nós precisamos nos unir, né? Imprensa, secretaria, população, para que nós possamos combater essa situação da melhor forma possível. Anne, sendo bem objetivo, dentro desse contexto, existe uma interrogação
na cabeça de muita gente. De antemão, antes de dar continuidade à minha pergunta, boa noite também aos meus companheiros de imprensa que estão aqui presentes, ao nosso companheiro Brinquedo, aqui funcionário público, está sempre aí dando esse suporte. Agradecer ao Almir aqui que está fazendo o trabalho da parte técnica e os companheiros de imprensa que irão participar. Anne, tem uma interrogação que muitas pessoas têm ela e é uma pergunta que não quer calar. Na cidade de Jataúba nós temos tido um número preocupante, né, de pessoas contaminadas com o Covid-19, porém também tem as boas notícias com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria, que está procurando melhorar a cada dia, né, porque isso vai se aperfeiçoando. É uma situação nova, essa pandemia, que requer que muita gente vai amadurecer com essa situação toda. Mas essas pessoas que foram curadas na cidade de Jataúba, que tipo de medicamento essas pessoas estão usando e qual o nome do medicamento que está sendo usado nos pacientes curados pelo Covid-19? E se não pode falar o nome do medicamento, por qual motivo não pode ser dito para a população? Veja só, Marquinhos, eu não sei se você participou, acho que não, da reunião com a imprensa que teve essa semana, via webconferência, pelo Zoom. Nós ficamos muito preocupados com essa questão quando a gente divulgou algumas medicações na semana passada, que nós estávamos utilizando em alguns pacientes, porque, como eu falei no dia, tudo isso é questão de conduta médica. Hoje o médico pode te avaliar e achar que você precisa de X medicação. Existe, sim, um protocolo onde nós estamos seguindo, mas existe uma variação nessa parte de como utilizar ela. Vamos dizer, alguns médicos colocam para você usar X medicamento 2 vezes ao dia, o outro só coloca uma. Então, assim, as medicações normalmente são as mesmas, mas dependendo do caso de cada um, o médico é que avalia que tipo de medicação. Eu não vou estar expondo a medicação, porque semana passada foi até uma sugestão, acho que de Diógenes, que a gente até se preocupou mesmo, porque o que acontece? Muitas pessoas acham que essa medicação ela é preventiva. Eu vou tomar o kit Covid, que não existe kit Covid, para não ter a doença. Porém, essa questão não existe, entendeu? Essa medicação ela tem que ser utilizada quando o paciente estiver apresentando sintomas, como a gente fala, tem um PSF1 de segunda a quinta-feira para síndromes gripais e sintomas COVID, e esses pacientes vão estar sendo medicados da forma correta, pelo peso, pelos sintomas, porque a gente sabe que é um vírus novo e que os sintomas variam muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem, sim, ser apenas transmissores e estarem assintomáticos, entre aspas, ou apresentando 1 ou 2 sintomas. Então, assim, é muito sério, e até assim, a gente está divulgando algum tipo de medicação aqui, porque na mesma semana disseram que tinham farmácias dizendo que tinha um kit Covid. E isso é muito sério. Pode, assim... O medo de se automedicar. A questão da automedicação, porque se você se automedica, no momento que a gente vai precisar utilizar essa medicação, você já pode estar resistente, seu organismo pode estar resistente a essa medicação. Então, talvez exista a necessidade. Se a gente podia te curar em domicílio, a gente vai ter que utilizar medicações intravenosas com internamento. Recentemente, para concluir minha pergunta, nós vimos um vídeo que não é fake, inclusive eu até compartilhei esse vídeo também de um paciente internado no Hospital Santa Efigênia que foi tratado com hidroxicloroquina e que teve êxito no tratamento dele, que isso é uma questão muito relativa. Isso é uma discussão muito grande. O Hospital Municipal de Jataúba, ele descarta totalmente o uso da hidroxicloroquina ou há uma possibilidade dependendo do caso? Veja, isso aí é questão de conduta médica. Nós
dispomos da cloroquina no município para uma necessidade, se o médico achar que o paciente necessita. Porém, assim, as orientações nos grupos de secretários, de conselhos de saúde, que não tem essa eficácia. Assim, esse estudo ainda não está muito garantido. Então, assim, como eu falei antes, tudo é questão de conduta médica. A conduta, ela é soberana em relação à questão de medicações. E, assim, nós, enquanto gestão, nós temos que dar condições para que eles façam o tratamento. E que também, de antemão, eu gostaria de informar que já está... os fornecedores já estão com uma certa dificuldade de fornecer algumas medicações que são do uso para o tratamento de Covid. Anne, você já tem uma ideia, um plano de quanto tempo vai levar a normalização da cidade pós-pandemia? Veja só, é bem complicada essa situação, uma vez que a curva está crescente ainda. Esses casos que nós identificamos hoje, meio que a gente teve condição de identificar os contactantes deles. E isso nos preocupa, porque a gente percebe que você, o cidadão sabe que X pessoa está com Covid e continua no contato. Nós temos denúncias ainda de pessoas que deram positivo e que estão saindo na rua, que estão nas suas casas recebendo pessoas sem máscara. E isso aí a gente já vai, dentro dos decretos, entrar com algumas multas, com algumas ações no Ministério Público. Em relação a isso, assim, acho que os decretos depois a gente vai publicar, vai explicar melhor para cada um. Quanto à questão de voltar à normalidade o município, é muito relativa. Vai depender de cada um. Por quê? Essas ações que nós estamos fazendo agora é para ver se realmente o Covid não chega na zona rural e aumenta muito mais o número de casos. Por quê? Porque no nosso município está localizado mais na zona urbana e nós já estamos mapeando as ruas e bairros que têm um número maior de casos. Esses casos de hoje, por exemplo, alguns deles, a gente sabe que teve um contato com pessoas que positivaram para a Covid e logo em seguida essas pessoas também positivaram. Que a gente tem que esperar o prazo de 10 dias para fazer o teste. Isso é muito importante que nós estejamos ressaltando. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, pela ansiedade, eu entendo completamente, quer fazer o teste. Não, Anne, eu preciso demais fazer esse teste porque eu tenho um filho, que não sei o quê. Gente, apareceu o síndrome gripal, já começa a colocar a máscara e já dá uma isolada da família. Eu tive um caso na minha família, que isso aí... E a gente isolou ela totalmente do filho, da minha mãe, do meu filho. Até, assim, meu contato com ela foi praticamente mínimo. E, graças a Deus, ela está entre as curadas dessa semana. E a gente teve uma condição de mostrar, assim, que realmente lá não teve casos mais, assim, ninguém apresentou sintomas. E essa situação a gente tem como mostrar que a prevenção, a forma correta de lidar com a situação, é o que vai salvar vidas, é o que vai fazer com que as pessoas se recuperem mais rápido, se recuperem em seus domicílios. Porém, eu tenho casos de pacientes que estão há mais de 30 dias, essa questão do teste GGGM para dar alta, ou a avaliação clínica. Tem pessoas que estão, acho que há mais de 20, 30 dias, com sintomas Covid ainda, e a gente não pode dar essa alta porque, assim, tecnicamente falando, ela pode não estar mais transmitindo, a pessoa pode não estar mais transmitindo, porém, ela pode estar complicando. Então, assim, nós temos hoje 3 pessoas internas nos nossos leitos de retaguarda, acompanhada por equipe médica de enfermagem que foi recém-contratada e, graças a Deus, estão respondendo bem às atividades, às medicações que estão sendo feitas lá. E isso é muito importante para o município, nós termos apenas esses 3 casos internos aqui
e um caso que foi o que agravou. E a gente está avaliando mais algumas suspeitas que foram de transferências. Num caso hipotético da doença chegar na zona rural, você já tem um plano de emergência montado? Nós já temos algumas atividades montadas em relação às unidades básicas de saúde para estar atendendo essa população rural. Mas, assim, eu tento ser bem positiva na medida que a gente vai ser mais rigoroso em algumas ações. Por exemplo, no decreto e junto com as reuniões do Dr. Hollenberg, nós vamos ter que fazer o cadastramento de todos os carros que transportam pessoas da zona rural e transportam pessoas para Santa Cruz. E esses carros, esses motoristas, eles são responsáveis por seus passageiros. Então, dentro do decreto, ele tem um artigo que informa que todos os passageiros têm que estar de máscara. E se por acaso chegar aqui e não usar máscara, não estiver usando máscara, algum passageiro desse da zona rural ou quem quer que seja, o motorista vai ser advertido e, num segundo momento, ele poderá também ser multado. Boa noite, Anne. Boa noite. J. Melo, aqui do JUBFM. É sabido que os casos de coronavírus que dão positivo geralmente são durante a semana. Uhum. Não seria o caso de fazer barreiras todos os dias da semana e não só nas quintas e sextas? Outra pergunta. Fugiu, mas vai voltar. Demorou. Responda essa. Posso responder? Pronto. Veja só. Essas barreiras que já começaram hoje, elas serão todos os dias da semana, de domingo a domingo. Nós já escalamos equipes que irão fazer parte dessas barreiras sanitárias, equipes educativas, realmente, que vão estar orientando, mas também vai ter o apoio da guarda, para estar fazendo aquela questão mais rigorosa, porque, assim, às vezes a gente monta uma equipe de saúde e o carro passa direto, nem sequer para uma orientação, para uma desinfecção, para a gente saber se o carro vai ficar no município ou vai embora. Tudo isso é muito importante. Então, assim, dentro do decreto, as barreiras sanitárias, por isso que eu estou falando da questão mais rigorosa, elas vão ser diariamente, de 5 da manhã às 5 da tarde, ou, se eu não me engano, é 5 ou 6 da tarde, porque nesse período o comércio já está fechando, tudo mais, e aí a gente sabe que o pessoal já sai menos de casa. Mas essas barreiras já estão, começou hoje, por sinal, eu acho que vocês já devem ter visto, e vão permanecer durante todos os dias da semana. Tanto nessa parte, assim, a gente vai parar algumas pessoas, tem alguns questionários que são da própria Secretaria de Saúde, que dá para fazer no celular, no tablet, onde eu posso estar te questionando, J. Melo, né? Jota, você teve febre nos últimos 14 dias, você teve tosse, você teve isso. Então, se por acaso, dentro desses transportes, tiver pessoas que estão apresentando mais de 3 sintomas, nós já vamos estar orientando essa pessoa a estar indo para uma unidade de saúde, que é referência em relação a essa questão de síndromes gripais. E a gente sabe que essas medidas talvez vão nos ajudar bastante. Tudo é uma questão de avaliação mesmo, tudo muito um teste na nossa cidade. É muito difícil trabalhar com uma população como a nossa. Eu falo que a nossa população ela é muito crítica, a zona urbana está aderindo muito bem à questão do isolamento social, depois de muita solicitação. Ainda precisamos nos isolar ainda mais. Porém, e também cumprir as orientações que nós estamos dando, de tipo, nós que somos da zona urbana, prezar para estar saindo mais no horário da tarde, para o pessoal da zona rural que está vindo no horário da manhã, utilizar o comércio e não tumultuar,
Tem algumas orientações aqui no decreto também que os donos do comércio vão ter que organizar essa questão de entrada e saída, de fila, para não ter esse tumulto. Acho que foi Colar na semana passada que falou que tem tipo mercados com corredores muito estreitos e muitas pessoas dentro, tudo mais. Então, assim, isso aí nós vamos estar tentando monitorar de uma forma mais rígida. Não vai ser fácil, porque nós temos guardas municipais que já estão afastados, outros que não estão querendo trabalhar. A polícia, a gente sabe que o número de policiais aqui no município é mínimo. Então, assim, a gente está analisando diversas alternativas para estar conseguindo chegar a uma redução de casos. Porém, aqui no interior, esse mês de junho realmente vai ser um mês bem complicado, porque vai misturar, porque é um mês que já está esfriando, vai misturar síndromes gripais comuns com sintomas de Covid também. A gente vai ter também que ter muita cautela em relação a isso. Também tem a questão da dengue, porque está chovendo, tem alguns lugares que pode ter água parada, as pessoas... Então, assim, a gente tem que ter muita cautela nessa questão. E vamos continuar assim, enquanto tiver testes, desculpa, gente, enquanto tiver testes, nós vamos sim... ZYX 826 em 87,9 MHz. Rádio Jataúba FM. 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 ZYX 8... Isso, mas assim, tipo, se você não quiser ficar internado no hospital, você pode assinar um termo e ir embora. E a gente não pode, tipo, inclusive se evadir do hospital, e a gente o que pode fazer é notificar os conselhos, o Ministério Público, essas situações. Porém, obrigar o paciente, a gente não pode a fechar, porque senão a gente vai tratar essas pessoas como a Bíblia tratava os leprosos, colocar tudo dentro de um local e fechar aquilo lá e usar como meio que é uma forma até preconceituosa da gente utilizar dessa forma. Porque, assim, tem pessoas que são, sinceramente, muito sensatas, que conseguem ficar em isolamento social. E imagine se eu pego uma dessas pessoas que está tendo dificuldade e essa pessoa é extremamente agressiva, vai quebrar tudo lá. Porque tem pessoas que estão com sintomas muito leves, mas que são positivos, que realmente pode estar contagiando outras pessoas. E a nossa parte aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos notificar eles, vamos estar fazendo uma multa
E tem todo um processo de multa que depois o Oswaldinho e a prefeitura vai estar explicando como é que vai ser esse processo de multa, que é bem administrativo. E também vamos estar encaminhando essas situações para o Ministério Público, porque eles também, essas pessoas podem sim estar respondendo por questões criminais. Então, eles podem depois estar pagando TCO e outras situações. Uma terceira pergunta. Vendo que o mês que vem vai ser frio, e tem gripe, sintomas gripais, tem... você citou agora há pouco também Dengue? Dengue e tudo mais. Não tem a possibilidade de confundir os sintomas do coronavírus com os demais vírus, as demais doenças? Desde já tem essa possibilidade e é por isso que o teste está aí para a gente descartar possibilidades de outros tipos de doença. Primeiro, a gente investiga, por isso que eu falo muito, o pessoal entra muito em contato comigo pelo Zap, e eu falo muito o seguinte: vá na unidade de saúde, dependendo do caso, eu indico ou A1, que é para síndromes gripais e sintomas COVID, ou A2. Mas eu sempre falo muito o seguinte: o médico tem que avaliar para descartar, porque assim, tem especificidades de cada tipo de doença, entendeu? Agora, a gripe em si, ela pode ser bem confundida. A síndrome gripal é simples mesmo, ela pode ser bem confundida com o coronavírus. Dengue também, mas tem algumas situações aí que tem manchas no corpo e outras coisas que podem estar distinguindo. Mas aí o médico avaliando, a avaliação clínica, ela é soberana em relação a algumas situações, e por isso que a gente pede para que a população realmente procure o serviço de saúde. Também tem um site do Estado, e também tem um número do município para tirar algumas dúvidas, mas tem um site do Estado que a gente colocou, parece que é Tratar em Casa, eu acho que Diógenes divulgou no blog dele. E esse site, você se cadastra, é bem simples, pela internet, e vai falando com os médicos online. Inclusive, ele pode até fazer uma chamada de vídeo, médicos do Estado, para estar tirando suas dúvidas, para estar orientando em termos de medicação, o que é que você pode estar fazendo. Eles estão com a referência em termos de tratamento dentro do município, porque isso foi uma questão de adesão. E é bem importante para a gente estar informando a população. Diógenes divulgou no blog dele, eu não sei se mais alguém divulgou, mas tem até o passo a passo, é muito simples mesmo. E aqui no município nós temos uma pessoa responsável para estar também tirando as dúvidas, mas a orientação base mesmo é que a pessoa realmente que está com algum tipo de sintoma, seja ele de dengue ou gripal, procure uma unidade de saúde. Agora, Rony vai fazer a pergunta de outros blogs. Boa noite, Anne. Boa noite a todos os ouvintes. A gente recebeu perguntas aqui do pessoal que não pôde participar nem online, nem também estar presente na coletiva. A gente recebeu a pergunta aqui do blogueiro J. Silva. Primeira pergunta secretária. Jataúba continua com um índice alto no número de casos da Covid-19, bem como também na região, um dos maiores índices de recuperados da doença. Isso poderá representar um fator positivo para o futuro? Jataúba pode ser uma das primeiras cidades da região a ter um controle sobre o Covid-19? Essa é a primeira pergunta. A segunda, alguns estudos estão sendo desenvolvidos visando um possível relaxamento da quarentena, inclusive aqui em Pernambuco. Caso isso venha a acontecer já agora no mês de junho, o município está preparado? E a terceira pergunta, qual a maior dificuldade hoje da Secretaria de Saúde no município para o enfrentamento da Covid? Pessoal, já que muitos profissionais foram infectados, investimentos, material, EPIs, medicação, respiradores ou o engajamento da população? Foi Rony. Não, mas aí não foi uma pergunta de J. Silva, né? Rony, a gente já tem um contato, mas como a pergunta foi de Jota, eu acho bem pertinente. Primeiro, é interessante essa questão dos indicadores de Jataúba, eu estava analisando
que a gente às vezes analisa de uma forma mais negativa. 61 casos, mas não são 61 casos. Hoje nós temos 40 casos, porque teve as curas, entendeu? Aí, assim, às vezes a pessoa não analisa o gráfico direito e coloca 61 casos. Então, aí, esses 61 casos, eles estão com os óbitos, eles estão com as pessoas que estão curadas. Então, a gente tem que fazer o cálculo correto. E, realmente, graças a Deus, Jataúba, como ela iniciou a testagem de profissionais, iniciando com profissionais de saúde, e continua testando muito, tentando isolar, com diversas estratégias para enfrentamento, a gente pode sim ter um efeito bem positivo em relação a isso. No que diz respeito à questão de quarentena, de relaxamento da quarentena, eu percebi isso em alguns jornais. Por quê? Porque Recife foi a capital. Eu estava até escutando alguns áudios de pessoas dizendo: nossa, aqui está se acalmando. Claro, porque ele atingiu o pico lá e está começando a diminuir no Recife, porque teve lockdown e tudo mais. Porém, aqui no interior, como eu falei para vocês, maio e junho foi maio que a gente começou a ter o aumento de casos, e junho é um momento muito complicado para a gente, e eu acredito que nosso município a gente não vai relaxar em relação à quarentena, até porque vão estar sendo publicados 2 novos decretos que estão sendo um pouco mais rigorosos e talvez venham a nos ajudar bastante. Eu espero, com um pensamento muito positivo, que quem sabe no final de junho nós não estejamos com números menores de pacientes positivando. E assim, como a gente sabe, o que veio como a dengue, a influenza, H1N1, sempre vai ter períodos que vai estar como na China mesmo. Teve um período que eles conseguiram cessar a doença, porém, depois que relaxaram um pouco, ela voltou. Então, assim, no momento, a gente não pensa em relaxar essa questão, não, de quarentena, não, e isolamento social. No momento, nós pensamos, sim, em realmente ainda fechar um pouco mais e deixar mais rigorosa as nossas ações de saúde e em parceria com as outras secretarias, de uma forma geral, porque não é a saúde que está trabalhando sozinha. A Secretaria da Educação está nas barreiras sanitárias, a assistência social, ela permanece ajudando demais o município, o secretário de Agricultura na organização da feira, a gestão, de uma forma geral, na aquisição de EPIs. Hoje, no que diz respeito à dificuldade mesmo, a última pergunta é a seguinte: é a sensibilização da população para que eles permaneçam no isolamento. Não achem que, porque os números estão tendo bastante curada, eu vou me curar em domicílio, aí eu não vou procurar o médico, eu não vou agravar, e às vezes agrava. Então, para que a gente não relaxe nessa questão de isolamento social, que nós possamos permanecer nessa rigorosidade e que a gente possa estar sensível a tudo que está sendo publicado de decreto, na questão de colaborar mesmo, de uma forma geral, porque a gente, no início, levou tudo muito na brincadeira, que o coronavírus talvez não pudesse chegar, mas chegou, e chegou no interior, assim, de uma forma muito ativa. Eu ainda questiono alguns números que temos em algumas regiões circunvizinhas, porque, assim, existem cidades que optam por apenas tratar para a Covid e não testar. É uma opção de cada gestão, entendeu? Então, isso aí nem é crítica, nem é elogio, são formas de administrar diferente, e no município nós optamos por testar e ser transparentes. Então, assim, se a gente está hoje aqui, é porque nós optamos por estar testando, sendo transparentes, e eu acho que esses testes ajudaram um pouco a população e esses números que estão crescendo ajudaram a população a ficar mais isolados.
Agora as perguntas são do blogueiro França. São duas perguntas, Anne. A primeira, sobre o decreto dos transportes alternativos da zona rural e intermunicipal, quando eles entrarão em vigor. E a outra pergunta é, caso aconteça morte de alguém que está sendo acompanhado por clínica particular, se o município não terá responsabilidade, porque tem pessoas que fazem testes, dá positivo, e alguns sendo curados. A Secretaria de Saúde não é notificada, porque não entra no boletim diário. A situação é a seguinte: primeiro, essa questão das pessoas dos transportes, provavelmente o decreto deve estar sendo publicado amanhã ou segunda. Isso aí eu vou ver com o Oswaldinho e com o jurídico em relação a isso. Mas, no que diz, a gente já está orientando, já está advertindo as pessoas que estão passando nas barreiras sanitárias em relação a todos os pontos do decreto. No que diz respeito às pessoas que optam por procurar a rede particular e não informar o município, é um direito delas, até por questão de sigilo. Inclusive, eu conversei com uma paciente que disse que em um dos hospitais perguntaram: você quer que a secretaria seja informada ou não? Até esses hospitais estão preparados para estar informando o município, mas é uma questão muito do paciente. Se esses pacientes possivelmente complicar e forem a óbito, assim, nós, enquanto município, eu ainda vou ter que avaliar essa questão jurídica, mas eu acredito que a gente não tem essa responsabilidade, uma vez que você, enquanto cidadão livre, você pode procurar qualquer serviço de saúde em qualquer município. Então, você não está privado dessa questão de optar por se tratar em outro local. As últimas perguntas que chegaram aqui para a gente da assessoria do blogueiro Colar, do Jataúba News. Boa noite a todos. Ele aqui se desculpa por não poder estar presente na coletiva. Eu queria saber o que será feito com relação aos comércios de Jataúba, tendo em vista que quanto mais ficamos em casa, vemos que a curva tende a diminuir, porque as barreiras não permanecem por mais tempo nas entradas da cidade. A outra pergunta é, olhando por um lado mais humanista, vemos que nossos casos aparentam ser mais leves. Isso se dá devido aos casos serem descobertos de forma mais rápida. E a última pergunta se foi feito inspeções em pontos comerciais que estavam vendendo o kit Covid. Então, eu vou precisar que vocês recapitulem algumas situações. Qual foi a primeira pergunta, Rony? Deixa eu abrir aqui de novo. A primeira pergunta foi relacionada à questão das barreiras. Das barreiras, isso, porque elas não passam mais tempo. Não, inclusive, o tempo... a partir de hoje, as barreiras passam a ser diárias, né? São diárias, eu já respondi essa pergunta anteriormente. As nossas barreiras serão de domingo a domingo, de 5 da manhã às 6 da tarde, se eu não me engano, é esse horário. Com profissionais revezando, para não ficar pesado também para ninguém, não vai ter uma extensão de horas de trabalho lá. Teve uma escala muito bem feita, então as barreiras sanitárias elas estão sendo diárias e ela vai estar lá até o período que o comércio estiver aberto. A segunda questão foi? A segunda questão foi mais um comentário dele relacionando os nossos pacientes terem sintomas mais leves. Isso se deve ao fato da descoberta do Covid ser de forma mais rápida, ou seja, porque o município está testando mais rápido as pessoas quando chegam com os primeiros sintomas? Veja só, isso aí é um ponto positivo, porque nós esperamos o período que é preconizado pelo Ministério da Saúde e Estado para estar testando, que são 10 dias, para não dar um falso negativo. Porém, nós tratamos mais precocemente e, normalmente, as pessoas
tendem a ter complicações com essa situação de Covid a partir do 14º dia. Então, a gente diagnosticando os casos precocemente, essas pessoas tendem realmente a ter uma recuperação mais rápida. E aí, a gente entrando com a medicação antes também, existe uma questão de uma melhor resposta do organismo. Isso aí, de fato, é verdade. E outra questão é a questão de imunidade. Eu estava vendo um vídeo de um médico que fala muito da questão Covid, que é muito uma questão de imunidade de cada um. Vai ter pessoas que vão desenvolver sintomas muito leves, que pode ser até que nem percebam que tiveram Covid, e se fizerem um teste mais na frente de IgG e IgM para Covid, pode ser que ele tenha o IgG positivo e o IgM negativo, algo do tipo, e não tenha nem percebido. E a última? A última foi relacionada àquela questão que até você comentou no início, falando do kit Covid, que realmente não existe. Se a secretaria fez ou se não fez, se vai fazer alguma inspeção nas farmácias do município que, porventura, tenham vindo a fazer a venda do possível kit. Essa situação, primeiro, eu gostaria de dizer que a Secretaria de Saúde, junto com alguns outros agentes Covid, estão passando no comércio para fazer uma avaliação de saúde geral dos proprietários e trabalhadores, para evitar a questão de transmissão mesmo. Então, assim, a população ela deve estar... O comércio deve estar percebendo essa visita. A gente, em alguns, tivemos uma certa resistência, outros não disponibilizaram algumas situações como a gente tinha solicitado no ofício. Porém, agora está sendo mais fácil para a gente estar fazendo essas visitas e avaliações no comércio. Quanto a essa situação do kit Covid, a gente primeiro adverte, porque realmente, como a gente citou numa live, as pessoas, o ser humano brasileiro, eles têm esse costume mesmo de aproveitar o momento para algumas coisas. Porém, não existe kit Covid. Cada caso é um caso. Nós também vamos estar passando para advertir, junto com a vigilância sanitária, principalmente nessas questões de farmácia. Em breve a gente vai estar passando para ver se não está acontecendo a reincidência da venda desse kit Covid, que não existe, e vamos estar realmente agindo com mais rigor. E essas pessoas que estiverem vendendo alguma coisa do tipo, elas podem ter até o alvará suspenso. Agora fica aberto esse espaço aí para o Diógenes fazer as perguntas dele. A assessoria não recebeu mais nenhuma pergunta, não. Boa noite, Anne, boa noite, Rony, boa noite aos companheiros de imprensa, boa noite a todos que estão acompanhando essa coletiva através do portal Jataúba Online. Anne, a primeira pergunta é relacionada, né, ao que foi dito na reunião com o promotor semana passada, onde ele determinou um prazo de 10 dias para que o município de Jataúba, bem como de Brejo, elaborasse, estratégia, para um possível lockdown. Essas estratégias, essas metas já estão sendo traçadas pelo município. E a segunda pergunta hoje nós temos 2 pacientes internos no leito de retaguarda. Graças a Deus eles estão bem, não precisaram fazer uso de respiradores. Então a minha pergunta se relaciona justamente à aquisição de respiradores. O município ele tem conseguido fazer essas aquisições. Boa noite, Diógenes. Veja só, a primeira pergunta. Quanto à questão do planejamento para lockdown, as medidas mais rígidas estão sendo apresentadas aqui no decreto. A situação que a gente vai passar também já tem um planejamento de um decreto ainda mais rígido, porém,
esse decreto ele está indo com um anexo das dificuldades que o município vai ter se for fazer o lockdown e Santa Cruz continuar funcionando e Brejo também. Porque a gente não tem como fazer um lockdown se Santa Cruz já tem até uma previsão de volta do polo de confecção. Então, assim, no momento, ele até falou que iria entrar em contato com o promotor da comarca lá de Santa Cruz, porém, a gente ainda está esperando algumas respostas, vai estar, sim, encaminhando, se não já foi encaminhado pelo jurídico, o que a gente planejou, e as dificuldades que nós teremos. Inclusive a questão de policiamento, da possibilidade de apoio do Exército, porque assim, sozinho realmente o município não tem essa condição. Ressaltando, nós temos 3 pacientes internos nos leitos de retaguarda, autorizados pela regulação. Esses pacientes estão estáveis, estão reagindo bem ao tratamento. No que diz respeito à aquisição de respiradores, eu volto a dizer, se algum desses pacientes agravassem e precisasse de um respirador, a gente teria que realmente retirar ele do leito de retaguarda e encaminhar ele ou para um hospital de campanha ou para um hospital de referência. Ele não poderia permanecer no nosso leito de retaguarda. E nessa questão de aquisição, essa semana mesmo o prefeito me ligou, umas pessoas de uma empresa entraram em contato com ele para venda de respiradores. Nós estamos tendo muita precaução em relação a isso. Por quê? Porque tem algumas pessoas algumas empresas estão oferecendo respiradores para municípios e não estão entregando, e outras estão oferecendo. Ele já mandou alguns modelos de respiradores que empresas mandaram para ele, mas em termos de valor e custo-benefício para o município, não iria ser interessante no momento, que eles são muito manuais mesmo, eles não são informatizados. Inclusive, assim, antes da gente fechar qualquer tipo de compra, o prefeito ele manda um modelo para mim, eu mando para médicos e fisioterapeutas respiratórios para eles estarem avaliando se o modelo vai compensar para o município, para a gente estar adquirindo, porque não adianta a gente simplesmente adquirir um respirador para dizer que comprou e não ser de boa qualidade e na hora que for usar trazer grandes transtornos. Vou fazer 2 colocações aqui. Uma é a respeito do aplicativo que você citou agora há pouco, o Atende em Casa, né, onde as pessoas podem baixar através da Play Store, né, das lojas de aplicativo e fazer esse tipo de consulta. Outro ponto é em relação ao lockdown, né, como você citou aí, a questão de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje eu estive em Santa Cruz e parece que o coronavírus não chegou por lá. Muitas pessoas fazendo caminhadas sem máscara, né, vários comércios abertos, um fluxo de pessoas muito grande na cidade de Santa Cruz e um mistério, né, por trás dos números oficiais divulgados pela Prefeitura de Santa Cruz. Tanto né, que há algumas pessoas que estão com os sintomas, procuram as unidades de saúde e não estão realizando os testes e estão procurando outras unidades e quando realizam os testes, né, esses testes eles dão positivo. Então, só fazer essas 2 colocações. No mais, eu agradeço a parceria e sempre a solicitude, né, e sempre prestativa que você vem sendo com toda a imprensa. Diógenes, eu agradeço seu apoio, eu agradeço a divulgação que você faz em termos dos pedidos que nós estamos encaminhando para a imprensa. Sempre que a gente solicita, você também é muito solícito para a Secretaria Municipal de Saúde. E essa questão de Santa Cruz é uma preocupação para a gente, porque nós temos pessoas circulando muito de lá para cá e é muito complicado administrar isso no nosso município. Por isso que isso vai ser uma das principais dificuldades para o lockdown. Em termos de chegar ou não chegar, identificar ou não, fica a critério da gestão e planejamento de cada Secretaria de Saúde, né? É uma pergunta. Tem mais alguém?
voltar diretamente para aí, ainda entrando nessa questão que você falou, que o pessoal cobra tanto essa questão do lockdown, a assessoria fez aqui um levantamento dos últimos números. A gente só não tem os números atualizados hoje de Santa Cruz, porque ainda não foi divulgado, mas quando a gente fala no entorno de Jataúba, Brejo hoje fechou com 113 casos, Caruaru, que é um pouco mais distante, mas fechou com 523 casos. Santa Cruz, que existe essa incógnita, não informou, mas os números de ontem fechavam com 49 casos. Toritama, 49 casos. Eram 40 ontem, hoje subiu mais 9. E a cidade do Conco, que fica praticamente com a mesma distância que Brejo tem para Jataúba, tem 11 casos confirmados. Ou seja, em volta do município, uma notificação muito grande de casos, e realmente é onde dificulta o município tomar uma medida sozinho e, em sua volta, os demais municípios com números elevados de casos não fazer o mesmo. Até porque a gente se preocupa, porque isso aqui, esses testes, eles são apenas uma amostra, de uma forma geral, de todos os municípios. Isso ainda pode ser um número bem maior em todos os municípios, eu falo até no nosso. Por quê? Porque muitas pessoas se automedicam, nós até passamos nas farmácias pedindo para que as farmácias estivessem encaminhando para a gente uma planilha de pessoas que procuraram a farmácia para comprar medicações para gripe, para estar tentando acompanhar essas pessoas, mas tudo isso é uma das coisas que são um dos problemas que nós estamos citando para o promotor mesmo, em termos de dificuldades para lockdown. Uma pergunta, Anne. Nós estamos ao vivo agora, né? A coletiva está sendo transmitida ao vivo em tempo real pelo site da Rádio Jataúba FM, através também do nosso aplicativo da emissora. Então, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Essas ações de combate à pandemia do Covid-19 que estão sendo feitas aqui na cidade de Jataúba pela Secretaria Municipal de Saúde, que todos nós estamos vendo e observando, e aproveitamos, né? Aproveito a oportunidade para parabenizar a senhora secretária e toda a equipe de saúde nesse trabalho que está sendo feito aqui na cidade de Jataúba no combate à pandemia. Esse combate que está sendo feito aqui na cidade, na zona urbana, ele se estende também para a zona rural do município. A gente sabe que o município é grande, né? Extenso, mas a Secretaria de Saúde está preparada para cobrir todo o município de Jataúba nesse combate à pandemia. Falo assim, a parte e a zona rural do município. A primeira pergunta. A segunda pergunta sabemos que muitas pessoas não cumprem a quarentena, né? As pessoas não deixam de cumprir pensando que o vírus não pode chegar na casa dele nunca, né? Deus queira que não chegue nunca, né? Mas a gente tem que se prevenir. A gente sabe que na zona rural tem bares abertos, tem alguns comércios abertos lá, sabemos que tem pessoas que não estão cumprindo os decretos municipal nem estadual. O que pode acontecer com essas pessoas que não estão cumprindo o decreto, principalmente na zona rural? A gente tem muita denúncia de pessoas que estão com o comércio aberto na zona rural, estão fugindo da quarentena, não usam máscara, estão em banhos, estão em bares. A Secretaria Municipal de Saúde está tendo uma parceria com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar, para cobrir todo o município de Jataúba, Anne? Veja bem, Dilmásio, essa questão da zona rural, nós pactuamos com o promotor que nós estaríamos cadastrando todos os bares da zona rural e alguns outros estabelecimentos, e isso está sendo feito. O mérito não é apenas da Secretaria de Saúde, de todas as secretarias do município, porque esse monitoramento está sendo feito pela equipe da educação, que já estava afastada. Então, eles estão fazendo esse monitoramento, fazendo o cadastro de bares e de transportes na zona rural. No que diz respeito à fiscalização, a Guarda Municipal está nos ajudando, a polícia está tentando se dispor,
porque a gente sabe da questão da quantidade de policiais que é disponível no município e talvez se sair fique descoberto. Mas a guarda também está indo, está com transporte, está indo ver alguns casos, mas está sendo bem difícil essa fiscalização na zona rural. Mas no que diz respeito a cadastros e orientações, eu estou junto com todas as secretarias, saúde, educação, agricultura, assistência. Então, é um trabalho conjunto onde eu não quero realmente receber esse mérito sozinha, porque existe um planejamento, a gente senta com as outras secretarias e elas estão, sim, nos apoiando bastante para fazer esse monitoramento e também, como eles estão na zona rural, vamos dizer que um professor do Brejinho está fazendo cadastro de bares e alguns comércios que pudesse ter no Brejinho e passando para a gente e também passando algumas denúncias, onde essas pessoas vão ser notificadas. Talvez no mesmo dia fique até difícil essa questão de estar chegando, mas nós estamos tentando agir de imediato. Anny, existe a possibilidade da Secretaria de Saúde do município disponibilizar alguém da Secretaria para que se possa fazer tipo um teste rápido nos comércios essenciais da cidade, a funcionários de farmácias, de supermercados, de postos de combustíveis? A Secretaria de Saúde vai até lá, faz o teste rápido. Tem essa possibilidade? Existe no município? Veja só, Dilmásio, como eu falei anteriormente, nós estamos passando para fazer uma avaliação de saúde no comércio como um todo, nos postos de combustível, supermercados. E dentre essas avaliações, os casos que nós estamos identificando que tem sintomas voltados à Covid, inclusive uma pessoa do nosso, vamos dizer que comércio, estava com alguns sintomas há alguns dias e essa pessoa, a gente sim fez o teste nela hoje, graças a Deus deu negativo, mas nós estamos fazendo o teste em pessoas que têm realmente sintomas no momento e que possam estar agravando ou transmitindo para uma quantidade maior de pessoas. Por isso que nós estamos passando no comércio, porque é de fundamental importância que a gente identifique pessoas com sintomas e isole elas e teste essas pessoas dentro do prazo que é preconizado. Elas serão testadas se apresentar sintomas nessa avaliação. Estão sendo orientadas que, posterior a isso, a avaliação, se apresentarem algum tipo de sintoma, que procurem os serviços de saúde para que a gente possa tomar as providências. Isso aí vai depender da sensibilidade de cada trabalhador, cada proprietário, porque quando você é dono de um comércio, você sabe que seu funcionário não está muito bem, e se você, enquanto proprietário, permite que ele continue lá, você está sendo conivente com um aumento da possibilidade de transmissão nos outros profissionais. Você também poderia estar se contaminando e contaminando a população. Bem, de antemão eu também quero agradecer a Jataúba FM, pois está sendo transmitido ao vivo, também pela rádio, a rádio que tem um alcance muito bom em toda a região e feito pesquisa aí, mais de 83% da população de Jataúba ouve a Jataúba FM, é parceira nesse trabalho que está sendo desenvolvido. Quero agradecer a todos os companheiros de imprensa, mais uma vez, Colar, França, Diógenes, que não puderam comparecer por algum motivo justificável, e ao Rui Siqueira também, enfim, a todos que estão aqui presentes. Anny, no início da sua fala, você falou algo muito interessante e, ao mesmo tempo, para algumas pessoas que não têm compreensão, pode se tornar polêmico, que é a questão de medidas mais rígidas para pessoas que estejam descumprindo o decreto, a quarentena, as pessoas contaminadas em específico. Você, no início de sua fala, muito pertinente, e a senhora, no que falou, tem meu total apoio, porque não são todos, né, os contaminados que também sofrem bastante preconceito. Eu acho que isso é um momento para as pessoas também orarem por essas pessoas. Elas estão sofrendo muito preconceito, isso é uma verdade também, mas é preciso também que as pessoas contaminadas, algumas delas, não todas,
possam ter bastante cuidado, porque a senhora relatou aí que ficou sabendo que tinha algumas pessoas que estavam contaminadas, que estavam descumprindo, ou seja, em casa sem máscara, recebendo visitas e etc. E quais medidas poderiam ser adotadas caso essas pessoas continuem descumprindo esse decreto e essa orientação do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Eu fiz uma pesquisa aqui no Código Penal. O artigo 132 do Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que até o presente momento eu não tive informações que esse decreto ele foi cancelado, vamos colocar numa linguagem figurada aqui, mas o decreto ele diz o seguinte, artigo 132, expor a vida ou a saúde de outro ou outrem a perigo direito e eminente, pena detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então, esse artigo 132 poderia ser uma das bases e dos fundamentos que a Secretaria de Saúde de Jataúba poderia tomar medidas mais rígidas para com essas pessoas que viessem descumprir as orientações repassadas para eles? Sim, inclusive assim, tem alguns artigos do Código Penal que estão sendo citados aqui no decreto. A primeira fase, para não ser polêmica, a primeira atitude da Secretaria é fazer a advertência. Ninguém vai agir de forma brusca. Hoje mesmo, nós mandamos uma equipe na casa de uma pessoa que estava chegando bastante denúncia e foi feita a advertência dessa pessoa. Ela foi advertida, está sendo monitorada também por telefone, 2 vezes ao dia, para que a gente possa ver se essa pessoa vai cumprir isso. Caso contrário, ela vai estar sendo notificada. A polícia já até se disponibilizou para estar dando todo suporte nessa questão, porque realmente tem pontos do Código Penal, inclusive o Dr. Hollenberg citou na audiência, e em algumas partes do artigo, se eu não me engano, dos primeiros que eu avaliei, a gente cita algumas situações, alguns pontos do Código Penal. E isso realmente, além de multa, tem essa questão do Código Penal que algumas pessoas podem, sim, estar se enquadrando. Exatamente. Para concluir minha fala, as horas já se passaram, né? Eu não quero me demorar. Inclusive, quero mandar um abraço para Humberto Krause e André Passos, da Nova FM, Fazenda Nova, que estão transmitindo ao vivo, estão acompanhando a senhora falar, porque aqui no artigo 132 do Código Penal, onde existem vários outros também que a senhora tem em mãos aí, e foram até citados pelo Dr. Hollenberg, promotor responsável pela cidade de Jataúba e Brejo de Deus, que fala literalmente em pena, em prisão. Ou seja, o artigo 132, ele não diz que você vai ser advertido, ele diz que você pode ser preso. Então, vale ressaltar essa questão, porque realmente é muito delicado. Poderia se fazer um plano de rodízio entre as zonas rurais para se evitar aglomeração aqui na cidade, na feira? Para vir para o município? Sim. Existe a possibilidade, é uma proposta, uma sugestão bem interessante, por sinal. A gente pode estar avaliando isso, como a gente também avaliou a questão de sugestão no que diz respeito aos horários para as pessoas estarem indo para os comércios, para não tumultuar e está acontecendo aglomeração. Isso é uma sugestão muito bem-vinda. Por que não incentivar o delivery aos feirantes da cidade, para o pessoal da cidade ficar totalmente em casa? Veja só, a gente avaliou essa situação no que diz respeito. Teve uma pessoa até que sugeriu, por que não uma feira de 15 dias? Essa questão de delivery, acho que algumas frutarias daqui estão fazendo, mas a gente só tem, se eu não me engano, 2 frutarias. Eu acho que, assim, elas só não comportariam suprir a necessidade do nosso município como um todo, no momento. Na questão da feira, devido
a um número maior de pessoas nos ajudando, nós vamos estar tentando limitar a entrada de pessoas para ter um número restrito ali dentro da Feira Livre para compras. Em relação a isso. E tem também, quando falaram, Anne, por que não fazer a feira de 15 dias? Eu disse assim, a questão econômica está bem pesada para todo mundo. Então, talvez tem pessoas que não vai ter um valor tão alto para estar comprando para 15 dias. Eu sei que não foi sua pergunta, mas a gente estava até falando dessa situação. A gente está avaliando todos os pontos, todas as sugestões são muito bem-vindas. Quem quiser também está passando pelo zap para mim, para o Oswaldinho, até para o próprio prefeito. Nós vamos estar, sim, avaliando cada ponto e o que é que traz esse ponto de positivo ou não seja negativo, mas que não seja viável. Às vezes nem é negativo, é porque não é viável no momento, entendeu? Ok, obrigado. A gente agradece o pessoal da imprensa, né? Agradecer mais uma vez aos blogueiros que mandaram as perguntas, o pessoal que esteve presente junto aí com a secretária. Antes de finalizar, Anne, a gente agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, mais uma vez, de estar esclarecendo à população importante esse tipo de trabalho que a Secretaria de Saúde de Jataúba tem feito, esclarecendo as pessoas, trazendo a informação, tirando as dúvidas. E essa questão de informação também é mais um ponto de combate à pandemia. Para finalizar, a gente tem só uma colocação aqui, uma pergunta rápida do blogueiro Marcelo Santa Cruz. Ele entrou aqui e nos perguntou a seguinte questão. Muitos estão vendo a Anne profissional, mas como está sendo a sua vida pessoal? Está conseguindo dormir bem, se está se alimentando? Você, não é segredo nenhum, passou dias aí bem apertados com o caso da sua irmã, que foi testada positivo, e hoje veio aí essa Como eu falo sempre, não está sendo fácil para nenhum profissional de saúde, principalmente para os gestores estarem administrando... Oi? Como é, Rony? A gente encerra com essa pergunta e deixa aberto para as suas declarações finais para a gente encerrar a coletiva de hoje. Bom, é uma questão bem interessante estar perguntando, porque enquanto todos os profissionais de saúde, nós estamos passando por muita pressão, muito trabalho. Eu estou com uma defasagem de pessoas para estar me ajudando na questão administrativa, como a diretora está afastada, alguns outros profissionais da vigilância também. Estava com essa situação da minha irmã. Não está sendo fácil. Tem muitas situações que a gente tenta administrar, mas nós, como seres humanos, nós temos que chegar, nós temos que tentar ter o nosso momento. E, assim, enquanto ser humano, não está sendo fácil. Não está sendo fácil ver os nossos munícipes também adoecendo. E no que diz respeito, eu estou tentando tratar também da minha saúde mental, privar alguns comentários, algumas situações que eu vejo que não é produtiva, que não vale a pena responder, que não vale a pena ouvir. Eu estou tentando fazer isso para deixar a minha saúde mental o mais estável possível, porque, assim, nós, todos os secretários, devido à preocupação, são noites sem dormir, são muitas pessoas, muitas perguntas pelo celular. Às vezes as pessoas não entendem que a gente não pode responder naquele momento, porque às vezes nós estamos em reunião, às vezes nós precisamos descansar um pouco para que a gente esteja atendendo as pessoas de forma humana, de forma tranquila mesmo, porque, assim, o estresse gera uma situação realmente
além de muito cansaço, ele desencadeia outros tipos de doença. Então, eu prezo muito por minha saúde mental e tem algumas coisas que eu não estou... eu fiz uma opção e não estou ouvindo, tipo rádio, algumas críticas. Tem certas situações que eu prefiro que bloquear. Eu passei realmente essa situação com minha irmã, mas graças a Deus ela está muito bem. Ela é bem mais emotiva que eu. Ela chorava muito quando escutava alguém criticando a saúde. Mas desde a época da chikungunya, eu aprendi a administrar certas críticas e ver que algumas coisas são para Anne profissional, gestão, e outras não são tão pessoais. E sempre consigo... Até o momento estou conseguindo administrar isso muito bem, mas também estou bloqueando algumas situações para preservar minha saúde mental, porque eu sou ser humano e eu preciso dessa compreensão também da população em relação a isso. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a toda a imprensa que está aqui hoje, as pessoas que estão nos acompanhando, as perguntas que Rony trouxe dos outros profissionais da imprensa. Eu sei que muitas pessoas estão orando pelos profissionais de saúde. Eu peço que vocês continuem fazendo isso, não só pelos profissionais de saúde, mas por toda a população, por todo o país. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa e com muitos aprendizados. Como eu falei no momento que as pessoas receberam alta hoje, eu acho que cada um que ficou privado em casa, isolado, ele vai dar um valor diferente à liberdade, ao contato físico com seus pais, com seus filhos. Eu mesmo estou há algum tempo sem ter contato direto com meu filho devido à minha exposição com pacientes no hospital, de uma forma geral, porque não são 2 dias, já são quase 70 dias ou mais de trabalho diário mesmo e com poucas pessoas para nos ajudar. Então, assim, eu peço a compreensão da população em relação a isso. Eu peço que vocês entendam também que os profissionais de saúde, eles são seres humanos, eles têm tendências... eles precisam descansar, a gente pode ter momentos que está pesado para a gente tem que sair de campo um pouquinho para descansar a nossa mente, e isso é muito importante para que a nossa população entenda também que nós precisamos também de suporte, de elogios também, dizer vocês estão dando certo. Eu sei que muita gente está dizendo, Ana, eu estou orando por vocês, tem toda essa questão. Mas, desde já, eu agradeço a todos que estão aqui, eu peço a colaboração, continuo pedindo a colaboração de toda a população jataubense nessa questão do isolamento, dos cuidados que nós estamos passando para todo mundo diariamente, seja pelas artes de Rony, status. Eu agradeço aos meus profissionais de saúde que permanecem firmes na luta, eu chamo os nossos soldados, e a gente tem uma missão a cumprir, e eu espero que a gente consiga chegar até o final e vencer essa etapa e vencer esse vírus, esse inimigo invisível. Então, muito obrigada e até a próxima. ZYX 8